Olá, vamos ver aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia, Tiago, Elisângela. Agora 10h59. Só aguardando aqui a nossa convidada. Abração, Tiago. Desligado. Machado já está a postos aí também. Eva. A audiência aumentando aqui. Se vocês puderem clicar aí no coraçãozinho aí que fica no lado direito aí, pode aumentar a nossa audiência aqui também. Isso, já apareceu aqui alguns. Gabriela, Gabriela Magalhães é minha irmã, já está aí também a postas, estudante de direito lá em Brasília. Estamos aqui só aguardando o ingresso da nossa convidada da live de hoje, da Escola Judicial Eleitoral, Gisela, Iracema Xerente. Olha aí, já temos aqui uma indígena também aqui no participando da nossa live. Johnny. Olha eu. Bom dia. Olá, bom dia, Mônica, tudo bom? Tudo. Deixa eu só Que ver. maravilha. Consegue me ver normalmente? Consigo. Eu ia colocar um efeito aqui, mas deixa naturalmente. Tá muito Essas, linda, essas linda, linda técnicas pra... do Instagram favorecem, né? Dá nem Que ideia. maravilha, Mas maravilha, vamos deixar maravilha natural, que mesmo. é muito melhor. Sim, né? Bom, nós já estamos aqui 11 horas, 3 minutos, né? A live do Instagram, todos sabemos que quando completam 1 hora, eles derrubam a gente. Então, a gente não vamos perder tempo aqui,
porque temos muitas questões aí a serem trabalhadas, discutidas, abordadas. Sugiro aos participantes dessa live que possam encaminhar as suas perguntas para, para a nossa Juliane aqui. Deixa eu ver aqui como que vai ser as perguntas. Travou para... Voltou. Juliana, então, as perguntas poderão ser enviadas para... Você pode me informar aí, só para a gente passar aqui a informação para os participantes. Só um instantinho, pode fazer pelo chat. Então, aqueles que estiverem participando e acompanhando a nossa live, podem fazer suas perguntas via chat aqui mesmo do Instagram. E as perguntas serão chat aqui da live. E as perguntas serão administradas e repassadas após a nossa exposição. A Justiça Eleitoral, primeiramente, bom dia a todos, bom dia ao Tocantins e ao Brasil, bom dia aos amigos da Bahia, que provavelmente devem ter alguns aí assistindo, acompanhando, né, Mônica? Isso, Camaçari A da Justiça, Bahia. sim, Camaçari, Não né? podemos esquecer também do Amazonas, Mato Do Grosso. Amazonas, tem também o Acre, o Pará, o norte do Brasil, com a sua imensa população indígena. Enfim, bom dia Brasil, bom dia Tocantins, bom dia Palmas. Nós iniciamos hoje essa live com a temática da inclusão sociopolítica dos povos indígenas e também o papel da mulher na democracia brasileira. Nós temos aqui na nossa live a Mônica como convidada. A Mônica, ela tinha um compromisso com nós aqui no mês de março, né, Mônica? Mas infelizmente a pandemia suspendeu tudo, cancelou tudo. A Mônica viria conhecer o Tocantins e compartilhar com os indígenas, com os povos indígenas do Tocantins, a sua experiência de luta, a sua experiência de liderança e o seu papel de mulher na política brasileira. A Mônica Corrêa Marapará é graduada em Serviço Social pela Universidade Luterana do Brasil, é uma motivada a atuar na gestão pública para a promoção da cidadania e preservação de direitos. Decidiu também cursar pós-graduação em gestão da política, com ênfase em gênero e raça pela Universidade Federal da Bahia, e atualmente cursa Direito e Jornalismo. Temos aí uma indígena que não para, está sempre em movimento. A Mônica também está entre as 100 mulheres a seguir na vida. Olha aí, mulherada. Segundo a Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná. Foi subsecretária de Assistência Social, atuou com indígenas e não indígenas. Diante da dificuldade de acesso à justiça, Mônica também passou a ajudar voluntariamente as comunidades com pareceres para aposentadoria, licença maternidade e outros benefícios. O currículo da Mônica aqui é bem extenso, já coordenou Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, na SASE-SUS, é bem extenso aqui. Quem quiser ter um conhecimento maior aí sobre o currículo da Mônica, a nossa convidada de hoje, sugiro que pesquisem aí o seu nome no Google. Hoje as nossas vidas estão todas lá, né, Mônica? Basta pesquisar Mônica Marapará, Marapara,
que vocês terão acesso aí, então, ao currículo dessa líder indígena, ativista, defensora dos direitos humanos e das minorias, e com um trabalho espetacular na defesa da cidadania e promoção dos direitos dos povos indígenas. Mônica, fiz uma pequena apresentação aqui da sua pessoa e eu vou te deixar à vontade com 20 minutos. Agora nós já estamos com 10 minutos de live, então vou te deixar bem à vontade aí para você falar. Isso daqui, essa live eu até comentava com a nossa equipe da escola judicial eleitoral do Tocantins, que é uma live onde nós pretendemos levar uma conversa aqui, um bate-papo muito light, tá? Uma conversa bem à vontade mesmo. O que nós queremos aqui é compartilhar a sua experiência como mulher atuante na política brasileira, como mulher indígena atuante na política brasileira, compartilhando com nós a sua experiência de vida, as dificuldades que você com certeza deve enfrentar, as barreiras à participação da mulher. Já temos uma dificuldade que é a participação da mulher na política. Agora imagina a mulher indígena na política. A palavra está sendo franqueada nesse momento a você, para que nós possamos, então, aí entender, compreender melhor aí a sua atuação, para que nós possamos compartilhar esse exemplo. Nós temos aqui alguns indígenas também participando da nossa live, o Tocantins, nós temos aqui os povos indígenas do Tocantins também com essa mentalidade já aberta para a participação da mulher indígena no processo político, e com certeza você tem muito a agregar, a compartilhar conosco aqui no âmbito dessa ação de educação política, que congrega aí 3 projetos, basicamente: o projeto de inclusão sociopolítica dos povos indígenas do Tocantins, o projeto Agentes da Democracia e o projeto Mais Mulher, Mais Democracia, que são 3 projetos permanentes aqui do TRE Tocantins, e que ao final, depois da sua fala, eu farei alguns detalhamentos sobre isso. Afinal de contas, você aqui é a nossa convidada especial e tem toda a palavra neste momento. Bom dia a todos e a todas. Foi um enorme prazer aceitar esse convite. Tá dando para escutar? Legal? Então, eu sou da etnia caixana, do Alto Solimões, Amazonas. Nasci numa comunidade muito pequena, no Rio Içá, e eu tinha um sonho porque para nós, mulheres indígenas, principalmente do Alto Solimões, é muito difícil essa representatividade. E eu vim, de uma tradição que exclui, não querendo excluir a mulher, mas é tradicional sempre o papel do homem nos representar. Então, eu via muito isso, no papel de meu pai. O meu pai, ele sempre teve essa autonomia de representar o nosso povo. Só que, não sei se foi infelizmente ou felizmente, o meu pai teve, juntamente com a minha mãe, 5 mulheres. E para ele era muito difícil lidar com isso. Então, ele tinha 2 caminhos, 2 caminhos a seguir. Ou ele preparava essas mulheres para fazer a representação, ou ele deixava essas mulheres conduzir todo o processo tradicional, que era casar, ter filhos e ficar na comunidade. E pelo meu pai passar por momentos muito difíceis lá no Alto Solimões, o acesso também às questões básicas são muito difíceis, então ele
precisava, de alguma forma, comprar, né, os alimentos para casa. E chegou um certo tempo que ele não conseguiu pagar, né, o atravessador. Então, a única coisa que ele tinha de valor dentro de casa eram as 5 filhas. E desde então começou a mudar a concepção do meu pai, e para que ele não perdesse essas 5 filhas, né, ele começou a buscar principalmente a educação. Quando nós saímos da comunidade para a cidade mais próxima, Santo Antônio do Içá, e ele decidiu, gente, na escola, nós tivemos contatos, né, principalmente com Darcy Ribeiro, e a partir de então começaram, né, a mostrar alguns trabalhos de indígena, e foi quando eu assisti um vídeo de Ailton Krenak, e a partir de então isso foi, né, mudou totalmente a minha vida, e eu disse, não, eu quero seguir isso, eu quero entrar no movimento. Eu entrei 20, comecei a participar dos movimentos e comecei a buscar, a aprofundar mais, decidi a cursar, né, serviço social, que o curso para mim foi muito importante, e desde então essa luta incansável em busca, né, de dar autonomia, a representatividade da mulher indígena, principalmente, passando por cima de todos os preconceitos, uma vez que nós vivemos numa sociedade que ainda, infelizmente, né, precisamos ter essa representatividade, né? Não que sejamos a minoria, mas que somos minoria em representatividade, né? Assim. E aí eu comecei a buscar, e principalmente, né, a me inserir dentro dos movimentos e buscar ter voz. E foi então que veio o segundo curso, que foi Gestão de Políticas Públicas com ênfase em Gêneros e Raça na Universidade Federal da Bahia. Foi quando eu entrei dentro do movimento feminista, né? Falamos do movimento feminista, mas a essência do movimento, do que é o movimento feminista para nós mulheres, né? Para nos dar essa representatividade, essa voz, de nos preparar para fazer essa defesa. Então, isso aí é um pouquinho da minha história, né? De como eu saí da aldeia e buscar principalmente educação para fazer a defesa principalmente das mulheres indígenas nesses espaços. Eu acredito que se nós nos inserirmos dentro desse processo, dentro desses espaços, o debate, né, sobre as nossas questões, sobre os nossos assuntos, sobre as nossas demandas, não só da questão da mulher, mas dos povos indígenas, né? Eu acho que é mais fortalecido. Nós não podemos fora da realidade, da sociedade onde nós devemos estar. E é isso. Eu luto constantemente e eu busco por esse espaço, por nós mulheres indígenas termos reatividade e também mostrar para toda a sociedade que não precisa nos tratar com preconceito, porque nós somos capazes, sim, de estarmos nesses espaços, lutando pelos nossos direitos. Não só eu, como milhares de mulheres também já estão ocupando esses espaços, já estão tendo autonomia, né? Fazendo parte de todo esse processo. 2020, nós completamos 88 anos, né, que nós conseguimos, nós mulheres, estou falando de mulheres, nós mulheres, incluindo negras, indígenas, ciganas, né, do direito a votar e ser votada, né? Atualmente a gente está inteirando o que 32 anos, né, da nossa da carta. Nós participamos também, as mulheres que nos representavam da Constituinte. Então, assim, a gente vê a diferença hoje
de nós, mulheres indígenas, também estarmos dentro desse processo, desses espaços. E nós sabemos que é muito importante hoje as decisões, principalmente no cenário que nós estamos vivendo, né? O mundo parou. Então, é muito importante essas decisões de líderes políticos. E nós, mulheres, e principalmente nós, mulheres indígenas, nós precisamos estar inseridas nesse processo. Então, é um convite, né, de toda a sociedade olhar para essas mulheres que lutam. E, principalmente, é uma questão de reparar, né, tudo que aconteceu com o nosso povo, as perdas que nós tivemos. Então, assim, eu acho que a sociedade ela precisa, de alguma forma, ter um olhar especial para essas mulheres aguerridas que estão na frente, né? E não nos olhar como ser incapaz, que nós não temos capacidade. Então, assim, não só eu, mas como as outras mulheres também que estão inseridas dentro dos espaços do poder, que elas sejam favorecidas, porque somos irmãs. E as mulheres brasileiras elas precisam entender que nós precisamos nos unir para fazer a defesa, né? E nós estamos preparadas. Com certeza, com certeza. Mônica, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre, eu sei que é uma palavra, vamos dizer assim, não é algo muito bom de se comentar, mas é uma realidade, sobre o preconceito. O preconceito tanto de gênero, quanto o preconceito de também ser o fato de uma mulher indígena atuando na linha de frente na promoção dos direitos da cidadania. Gostaria de ouvir um pouco de essa. Como eu disse no início da minha fala, eu vim de uma comunidade indígena. E foi muito difícil eu chegar na universidade, porque a gente precisa aprender a falar, né? Não é corriqueiro para a gente, dentro da aldeia, usar certas expressões. Então, para mim, era muito difícil participar de seminário na universidade. E a universidade, ela foi muito, né? Eu senti bastante preconceito porque eu escutava os risos, porque as palavras não saíam corretamente. Estou falando isso enquanto indígena. Enquanto profissional, também mulher indígena, a primeira secretaria que eu assumi foi da assistência social. Também eu escutei, né, quando falaram o meu nome, né, Mônica Marapara, indígena, e as pessoas não acreditavam que eu tinha competência para assumir um cargo tão importante na cidade não indígena. E mesmo assim, né, eu recebi bastantes abraços, mas a desconfiança de eu não ter a capacidade de assumir aquela secretaria. Mas o preconceito maior que eu senti foi dentro do Ministério da Saúde, quando eu assumi o DICEI Bahia, a CESAI. A CESAI ela é uma secretaria especial de saúde indígena, que ela abrange 34 distritos, né, em todo o Brasil. Então, que faz atendimento a quase 6.300 aldeias. Então, o objetivo da CESAI, ela é responsável por coordenar e executar as políticas nacional de assistência à saúde indígena. Eu sempre fui usuária, mas nunca imaginei estar dentro da coordenação e também dentro de uma pasta tão importante para nós, povos indígenas. E ali eu senti muito preconceito, porque todas as vezes que não indígena me olhava, falava que eu não tinha capacidade de estar ali naquela coordenação, mas porque o DICEI Bahia, ele ia coordenar 33 municípios, né? O subsistema, ele tem essa abrangência muito grande no estado da Bahia. E eu tinha que dar atendimento a 17 etnias, quase mais de 40 mil indígenas.
Então, era uma responsabilidade muito grande. E esse papel sempre foi um papel de homens, né? Sempre foram homens que exerciam esse papel. E quando eu assumi a pasta, então os próprios parentes também, eles me tinham com esse olhar de preconceito, de eu não ter capacidade. Então, gerenciar um gestor público com a dimensão gigantesca como era uma responsabilidade muito grande, como né? E passei pela gestão do Dicei Bahia, né? Fui uma das coordenadoras de referência do Ministério da Saúde, né? Eu pedi em 2018 para sair por causa das eleições, né? Mas foi uma pasta onde eu tive e senti na pele, fora a universidade, né, a questão do preconceito dos próprios parentes. Eles estão tão acostumados de ser gerenciado e administrado as políticas públicas e também os órgãos, que muitas vezes eles não aceitam o próprio parente, porque não nos olham com a capacidade. E na minha caminhada política, também, né, essa questão é muito forte de nós estarmos numa sociedade que também tem uma ancestralidade muito forte, lembrando que todos os brasileiros, nem que seja 1%, tem sangue indígena, ou no sangue, ou correndo, né, nas veias, ou nas mãos. Mas a gente tem isso, né? Nós brasileiros, nós temos isso. Então, assim, não nos olhas, não nos olhas com um olhar de preconceito, porque nós estamos buscando ocupar os espaços que por muitos anos foi negado. Então, hoje, ver uma mulher indígena, ver um parente, um líder indígena, não só os povos indígenas, mas toda a nação brasileira tem que fortalecer e tem que abraçar, tem que trazer essas discussões para dentro da sociedade. Se cria uma lei para fazer defesa, para levar a educação indígena para dentro dos muros das escolas e não é aplicado, né? Que é a Lei 11.645. Então, assim, nós precisamos, de alguma forma, quebrar essas barreiras, né? O Brasil tem uma necessidade de nós brasileiros, eu não falo só o povo indígena, mas também o povo negro, e eu também não estou falando só de Brasil, eu estou falando do mundo. Se nós não nos atentarmos para abraçar, para olhar todo mundo como humano, ser mais humanizado, ter esse olhar especial, né? O que vai ser da futura geração? Como que eu vou lidar com meus filhos? Como que eu vou lidar, né, com os filhos dos meus filhos, com os meus netos? Que exemplo eu, enquanto ser humano, vou passar para a futura geração? Então, assim, é muito... Eu não sei o nome de que forma eu vou dar, porque somos tão egoístas, o ego vem primeiro para a gente dividir. Precisamos sim ter equidade, não igualdade. Precisamos dar direitos, voz às pessoas que não têm. E todo ser humano, independente da raça, da cor, do credo, da religião, tem a capacidade. Agora, a gente tira esses títulos, esses rótulos, né? E vamos olhar todo mundo como seres humanos. Ter mais um olhar, né, sensível. E quando a gente fala de preconceito, eu trago essa questão de preconceito, né, por eu ser mulher e por eu ser indígena. As pessoas me olham como ser, principalmente quando eu chego de Cocá, né, as atenções vira todinho para aquele serzinho que vai entrando e coitadinha, vem aqui, vamos tirar foto. Isso me incomoda bastante. Isso desde pequena, quando nós chegávamos, somos 5 mulheres, e aí todo mundo parava para querer tirar foto com a gente, e eu chamava a atenção da minha mãe, eu não gosto disso. Né? Então, não é só porque nós somos indígenas,
vão colocar a gente num parque ou colocar a gente numa exposição. Eu não gosto disso, mãe. Eu não quero tirar foto. Eu quero que a senhora vá, faça todinho o que a senhora tem que fazer, mas não nos expõe. Então, eu nunca gostei disso, de as pessoas terem esse olhar. Certo. Mônica. Recentemente eu ouvi de uma pessoa falar bem assim, ó, as pessoas não te dão credibilidade porque você é indígena. Eu falei, não vou tirar o meu cocai e não vou perder a minha ancestralidade por causa desses pensamentos. Eu tenho capacidade e vou entrar, sim, do jeito como eu estou e vou carregar na minha bagagem a minha ancestralidade e eu tenho orgulho. Eu acredito que é um dos maiores títulos que eu tenho é ser indígena. Então, não preciso esconder. Se as pessoas quiserem que eu esteja num espaço, vão ter que me aceitar com o meu cocá e com a minha ancestralidade. Perfeito, perfeito. Inclusive, Mônica, você na sua fala, quando toca nessa parte do preconceito, nós vivemos, sim, numa sociedade cheia de estigmas, carregada de preconceitos, e aí é onde entra o papel das instituições, entra o papel das instituições democráticas no sentido de promover ações de inclusão, ações tendentes a colocar fim a esse tipo de preconceito. Preconceito em relação ao negro, preconceito em relação ao indígena, preconceito em relação à participação da mulher na política. E aí, o que chama a atenção no seu papel de líder indígena é essa determinação de romper com esses estigmas, de romper com esses preconceitos. E você falava muito bem de Ayrton Krenak, ele inclusive, fica aqui a recomendação para quem está nos assistindo, tem um livro maravilhoso do Ayrton, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde ele inclusive me tocou muito com a sua mensagem de que nós, e aí ele fala, não é para os brancos, não, é nós no sentido de humanidade. E no sentido de humanidade, nós estamos abrindo mão da nossa origem, da nossa ancestralidade, tal qual você colocou aqui. Nós estamos perdendo o vínculo com aquilo que realmente somos, que é uma pequena parcela, uma pequena partícula da natureza. Nós somos natureza. Nós somos natureza. E ele deixa isso muito evidente na sua mensagem, neste livro, que fica aqui a recomendação para quem tiver interesse de conhecer a obra, que é maravilhosa. E pegando esse gancho da perda do vínculo, do esquecimento das origens, eu queria te colocar aqui também, a gente está aqui num debate maravilhoso, eu penso que quem está acompanhando aí tá delirando com tudo isso aqui, porque é muito gratificante a gente poder ter essa conversa direta. Como eu te disse ontem na preparação dessa live, a ideia era promover um diálogo, um debate, uma coisa bem light. Do nosso processo, do nosso projeto aqui no Tocantins. A outra questão que eu gostaria também que você desse sua opinião é sobre o diálogo intercultural. Qual a dificuldade? Onde que nós esbarramos nesse diálogo? Nós, aqui,
vamos dizer assim, nós os brancos, qual é a fronteira? Qual que é a barreira para um maior diálogo, para uma maior compreensão daquilo que está na Constituição, que é reconhecer a cultura e os costumes dos povos tradicionais. E, por fim, eu gostaria também de ouvir a sua opinião, que é o terceiro eixo do nosso projeto, que diz respeito à segurança do processo político, do processo democrático. E uma reclamação que nós temos aqui, via ouvidoria eleitoral, via Ministério Público, as denúncias de aliciamento, as denúncias de compra de votos em terras indígenas, que você sabe que isso acontece muito, e a sua opinião no que a Justiça Eleitoral pode contribuir de forma mais efetiva para coibir essas ações criminosas que acontecem durante os a maioria delas em locais distantes, muitas vezes sem acesso à comunicação, sem acesso à internet. Aqui no Tocantins, praticamente todas as nossas comunidades indígenas, mesmo as da Ilha do Bananal, contam com internet. Mas pensando no Brasil amazônico, vamos para Tapajós, Cabeça do Cachorro, cultural e a segurança do processo eleitoral no dia das eleições. Tá, vamos lá por parte. É porque o som ficou muito falhando nas primeiras perguntas. Se tivesse alguém para escrever as perguntas aí nas mensagens, seria mais fácil. Nossa assistência aqui na ERJ já está providenciando já. Vamos lá, porque eu não tenho o primeiro tema do eixo. Eu peguei representação política. A representação política. Falando da última eleição, né, a primeira deputada mulher, né, de 2018, Joênia, acho que foi de Roraima, Rondônia. Roraima. Depois de 33 anos de representatividade dos povos indígenas dentro do Congresso Nacional, então, o nosso deputado federal Juruna, e aí, em 2018, conseguimos eleger a primeira deputada federal mulher. Isso é uma grande representatividade para nós, mulheres indígenas. Quando fala em questão geral do feminismo, da mulher, da representatividade feminina dentro desses espaços, a gente coloca aí, somos a maioria em termos de população e também em termos de eleitorado, são mulheres. Mas em termos de representatividade, eu acredito que nós não chegamos a 16%. Então aí é a grande falha. Nós não podemos pautar discurso, debates, políticas públicas estando fora desse cenário. Precisamos ter essa representatividade. Estou falando só das mulheres indígenas. Eu estou falando de todas as mulheres. Há uma grande necessidade. Como que eu vou colocar uma discussão se eu não estou inserida dentro do processo? Precisamos trazer a política de fato de presença, que é a mulher representar a mulher, a indígena representar a mulher indígena, a negra representar a mulher negra. Então, precisamos... Que Brasil vamos querer? Né? Nós, como mães, nós precisamos passar. Quando eu falo, né, que a educação foi muito importante para nós, né? As 5 mulheres, filha do senhor Marapara, foi muito importante a educação, né? Então, assim,
o que Darcy Ribeiro pregava sobre né, a ideologia da educação. Então, a gente tem que quebrar os muros das escolas. A educação política hoje é de suma importância para né, que nós, de fato, tenhamos essa famosa democracia, que a nossa democracia é uma democracia representativa. Precisamos colocar pessoas para nos representar, para cuidar dos nossos anseios. E isso a gente precisa ter essa claridade de expressão, porque precisamos sim aumentar os números de mulheres para nos representar, né? Em 2020, o Brasil retorna novamente às urnas e precisamos ficar com esse olhar mais especial, né? Com esse olhar mais de representatividade. Eu não posso faltar discurso, eu não posso fortalecer as minhas políticas públicas. Hoje, atualmente, o cenário não só brasileiro, mas mundial, fala muito na questão da violência contra a mulher. Como que eu vou fortalecer as minhas leis se eu estou fora desse discurso, fora desse debate? O mundo parou por causa de um vírus. E esse vírus vai trazer consequência a milhares de gerações, né? Então, precisamos ter esse olhar. Quem será os nossos representantes para brigar, para fazer a defesa, para buscar estratégia para fazer essa superação, para nós superarmos esse vírus? Lógico, nós temos certeza que a vacina vai aparecer. Vai, de fato, né? A OMS, ela está empenhada nisso. Mas as consequências desse vírus, né, no povo, eu estou falando só do povo brasileiro, do povo indígena, do povo negro, mas no mundo. Então, a gente tem, nós mulheres, principalmente, nós temos que nos atentar, somos a maioria em números, mas de representatividade não. E eu não sei onde está a falha. Quando a gente traz uma palavra mágica, que é sororidade, nós precisamos ter isso, quebrar, né, aquele discurso de rivalidade. Nós precisamos entender que nós precisamos, nesse momento, nos unir e fortalecer tanto as políticas públicas que já foram construídas. A gente tem que conhecer os conteúdos, tem que conhecer principalmente as mulheres que sempre esteve na frente lutando pelos nossos garantios, nossos direitos, né? Quando eu falo de uma grande mulher, que todas as mulheres têm que ter respeito pela sua trajetória, como foi a Maria da Penha. Maria da Penha, ela durou 20 anos a luta dela, e ela precisou sair do Brasil, que outras Maria da Penha não saiam do Brasil para poder garantir o seu direito, né? Eu falo das mulheres que participaram da Constituinte, né? Que escreveram a carta para fazer, para hoje também a gente ter esse direito. Eu falo também lá em 83, onde nos garantiu o direito a voto, porque a mulher não podia votar, né? Ela tinha que pedir a permissão do homem ou ela tinha que estar com condições financeiras muito boas para poder garantir esse direito. Então, assim, foram avanços que ainda nós mulheres estamos ainda em passos lentos, mas a gente precisa ter mais, né, esse discurso, esse fortalecimento de qual é o nosso real papel enquanto mulher na política brasileira. Nós precisamos trazer isso para nós, porque somos educadoras, somos agentes transformadoras. Então, se outras mulheres estão esperando que nós mulheres possamos ter essa visibilidade, mas nós só conseguimos chegar se todas as mulheres se unirem, se todas as mulheres nos dê essa oportunidade de nos representar. Eu lembro um dia, eu estava num seminário, uma vez, não lembro o ano, que era um grupo de mulheres, eu acho que foi, eu não sei se foi na Argentina, na Colômbia, porque são tantos seminários, perguntaram, né, tinha outros países, qual era o nome do seu país? E é uma pergunta muito simples que mexe com a cabeça de todo mundo. E aí eu virei para todo mundo e disse, nós somos do Brasil, né? Aí todo mundo riu. Mas a pessoa que estava nos coordenando mandou pegar uma nota de R$2. E aí eu sempre trago essa nota de R$2 no meu bolso, porque quando alguém tem dúvida do nome do nosso país, eu mando ler, né?
eu mando ler e mando interpretar esse nome, República Federativa do Brasil. E precisamos entender o que esse nome fala. Somos seres, nós brasileiros somos republicanos e estamos dentro de uma federação, né? Então esse nome é muito forte, República Federativa do Brasil. A gente precisa conhecer o que é executivo, o que é legislativo, o que é judiciário, e nós não podemos esquecer também do Ministério Público Federal, onde nós, povos indígenas, temos como um grande parceiro. Então, assim, eu trago essa nota de R$ 2 e eu queria mostrar aqui para que todos que estão nos assistindo possam educar também, mostrando e fazer a interpretação desse nome tão bonito que é República Federativa do Brasil. E precisamos conhecer, né, essas federações mais a fundo. Então, as mulheres, hoje, elas precisam trazer isso, né, para quebrar. Podemos, sim, quebrar esse tabu e ser paritários. 50 homens, 50 Certo. mulheres. Então, assim que vamos transformando o Brasil melhor. E não esqueça que a educação, principalmente a educação política, ela muda qualquer cenário. Certo. A outra questão era sobre o diálogo intercultural. Você compreende bem? Sim. O diálogo. Qual é a barreira para que nós possamos ter um diálogo maior entre culturas? Eu acredito que a passos lentos, nós já estamos quebrando como a live, o encontro que nós íamos ter em Tocantins, né? Eu estou falando só da questão da mulher indígena, mas da mulher cigana, da mulher negra, né? Eu participei, não sei, eu me perco muito na questão de datas, da reformulação do Estatuto da Igualdade Racial, né? E também, quando a gente remete à questão dos povos e comunidades tradicionais, a gente precisa trazer esse tipo de discussão para dentro da sociedade. A sociedade, de fato, ela precisa entender todo o processo. Ninguém quer diferenciar povos. Ninguém. Não há necessidade de fazer a diferença, mas há uma grande necessidade de uma representatividade. E precisamos trazer esse discurso para dentro dos espaços. Se Eu você me acredito. permite, se você me permite, só para complementar na sua fala, consegue me ouvir bem, né? Isso. Você fala algo muito interessante que não existe diferença, nós não estamos querendo dividir. O Papa Francisco, ele resume isso naquela frase que é preciso construir pontes e não muros, né? Isso. E acredito que nessa questão do diálogo, o que é preciso hoje é que construamos pontes. Precisamos construir pontes que interligam o índio ao branco, o branco ao negro, numa miscigenação, numa cultura variada, que é a nossa cultura do povo brasileiro. Pode prosseguir. Então, é nesse sentido, trazendo mais para a questão da cultura do meu povo, né? A cultura indígena é muito rica. A gente tem aí, né, uma cultura material e imaterial, né? E conhecer mais sobre essa cultura é muito importante. Conhecer a essência de um povo, né, que é um povo raiz. A gente perde essa essência, a gente perde, né, quando olhamos um povo indígena, o que nos remete é que eles não são brasileiros, porque não falam, né, a mesma língua. Então, a gente tem que respeitar essa diferença cultural inserida dentro dos povos indígenas, por isso que é muito importante. Eu vivo numa cidade onde o processo histórico dessa cidade, é por isso que aqui estou, né, é muito importante, porque o povo tupinambá que deu, né, toda a origem dessa cidade. O nome Camaçari significa, em tupi, árvore que chora. Então, precisamos mais ter esse conhecimento, né? E quando eu te falo que eu trago na minha bagagem toda a minha ancestralidade, toda a minha essência, e aqui eu quero que essa cidade me respeite.
E eu coloco, se imponho sempre esse respeito, trazendo esses espaços, essas discussões, né? A gente sabe que é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas não te olham com um devido olhar, mas mesmo assim, eu tento bater nas portas, eu tento entrar e tento trazer, né? Mostrar a minha cultura, de como a diversidade é muito rica, de como o brasileiro é muito rico, né? A valorizar os povos indígenas, a valorizar o que é nosso. Somos raiz. Nós precisamos ter isso dentro da gente, né? E quando a gente coloca uma mulher indígena para ter esse discurso, para ser voz, para ter essa voz, não só da mulher indígena, falar bem assim, minhas parentes, porque é assim que nós nos tratamos dentro das comunidades, dentro do processo, dentro dos movimentos. Minhas parentes, vem aqui, me dê um abraço. Você não é indígena, mas eu te considero como indígena, mesmo que isso venha a me interferir. Mas vem aqui, a sua ancestralidade grita, a sua ancestralidade é muito forte. Nós não precisamos de título nem de barreira. Me dê um abraço, vamos caminhar junto, porque a sua mesma dor também são as minhas dores, né? A sua mesma luta por espaço também é minha luta. Então, não precisamos ser rivais. Se eu puder te apoiar, eu estou te apoiando. Assim, participo de vários movimentos. Estou muitos anos dentro do movimento feminino, né? Quando eu te falei que foi uma honra para mim estar dentro do núcleo interdisciplinar da mulher da UFBA, para mim foi muito importante. É uma coisa simples, mas para mim foi de uma tamanha grandeza ser a primeira mulher indígena a participar desse movimento do NEIM, que é o Núcleo Interdisciplinar da Mulher. Então, assim, pautar essas discussões das mulheres indígenas dentro desses movimentos é muito importante, né? Eu Sei. não quero ganhar título, mas eu quero que outras gerações tenham isso como exemplo, que nós possamos motivar outras mulheres, não só indígenas, todas as mulheres, também não só do Brasil, mas do mundo, que nós precisamos, sim, ocupar esses espaços, nós precisamos, sim, dar voz, ter visibilidade e nós precisamos, sim, estar inserida nesses debates mundiais. Certo. Mônica, a outra questão que eu queria, que eu tinha relatado, que é eixo do nosso projeto também, se relaciona. A gente sabe a Isso. necessidade, a precariedade das nossas comunidades indígenas, a carência de serviços públicos, de instrumentos públicos, e até mesmo o assistencialismo que muitas vezes coloca em xeque a cultura indígena. Como que você enxerga esse problema e, na sua opinião, sendo indígena e militante, qual seria o caminho e o que você poderia, por exemplo, de conselho dar para que nós pudéssemos estancar esse triste problema da política brasileira? Tá. Não só isso aí, não é só com a população indígena, mas quando a gente encontra, né, pessoas desinformadas, não estou falando que o povo brasileiro é desinformado, longe disso, gente, mas é para colocar. Eu venho de movimentos, né, e somos preparados antes para poder administrar e estar na frente dessas discussões. É um assunto muito delicado, porque podemos ofender, né? Mas a gente vai colocar o povo brasileiro, em geral, para não ofender, né, as raças, as religiões. Vamos colocar o povo brasileiro. Nós, brasileiros, a gente traz muito essas questões, né, do assistencialismo. A gente tem que diferenciar o que é assistência social do assistencialismo. O que é ter consciência de um voto, né, consciente. Quando eu te falo que nós estamos dentro de uma democracia representativa, é porque nós precisamos de alguém para nos representar.
E quando a política brasileira ela está desacreditada, né? Porque o povo brasileiro ele atualmente ele está desacreditado na política, o cenário político não está bem, né? A gente vê aí nos jornais o tamanho da corrupção, mas o culpado, a gente não tem que culpar só o político, nós temos que culpar nós enquanto cidadão. Porque quando a gente vai depositar, né, no dia da eleição o nosso voto, a gente pensa que aquela tarjinha preta que está escrito fim é o fim. Não, ali é o começo. Ali é o começo. Porque você está confiando em um ser político para te representar. Ali está a sua cidadania. Ali está o que é um voto consciente. Como que você vai cobrar do seu representante se você vende o seu voto? Né? Isso aí é num linguajar mais claro. Para que vender o voto? Estuda mais. Tenha mais educação política. O que é uma democracia? O que é cidadania? E nós temos que ficar atento. E o Brasil ele precisa parar um pouquinho e respirar, o povo brasileiro, que tudo que está acontecendo no cenário brasileiro é porque você não participa. É porque você não está atento, você não faz parte, né, dos conselhos municipais, você não faz parte quando, principalmente agora, que vai ter votação do Legislativo e do Executivo, quase todos os cidadãos não sabem diferenciar o que o Legislativo faz e o que o Executivo faz. Né? A participação popular está menor. Então, precisamos trazer isso para a nossa vida. A educação política é muito importante para que nós não venhamos no dia da eleição vender o nosso voto, porque ali está a nossa dignidade. Você votar consciente é você ter um Brasil melhor, um Brasil com mais educação, um Brasil com mais saúde, um Brasil com mais representatividade, um Brasil mais digno, um Brasil com mais equidade. É nesse momento, quando aquela tajinha preta aparece, fim, ali não é o fim, meu povo. Ali é o começo. É o começo para você fiscalizar. Certo. É o começo para tudo. Eu acho que eu... Pois é. Mas é isso, Mônica. Eu queria lembrar aos nossos espectadores que estão aí na live, no caso específico dos povos indígenas... Falado, doutor. Deixa eu tirar aqui. Esqueci de falar. Posso finalizar rápido? Acabei de... Melhor agora. Certo. Eu esqueci mas de a gente já falar tá... da questão... A gente já está caminhando para o fim já. Antes das considerações finais... Tá. Eu vou fazer... Você pode fazer suas considerações finais. Nós temos aqui 3 minutos. Pode fazer suas considerações finais em 1 minuto para a gente poder dar tempo de fechar aqui, porque já está quase completando 1 hora. Enfim, não vou fechar, vamos deixar em aberto para a próxima discussão, mas eu quero falar para vocês que a realidade dos povos indígenas, principalmente do Amazonas, é impossível. As informações estão chegando lá e eu quero pedir aqui, é ano de eleição, vamos nos conscientizar, buscar mais quem são os seus representantes. E também eu quero agradecer toda a população indígena, né, pela oportunidade de sempre estar me colocando, né, dentro desses debates, desses movimentos, né? Quero agradecer às embaixadas que têm a honra, né? Eu tenho a honra de participar. E eu quero agradecer também, né, toda a equipe, né, do TJ de Tocantins. Foi uma gratidão enorme estar aqui com vocês. E quando terminar meu tempo, pode falar, porque quando eu me empolgo, eu falo mesmo. Em outra oportunidade, vamos nos encontrar, principalmente presencial. Vai ser uma honra a gente estar trazendo essa discussão, né, esses debates. Eu acredito que presencialmente é muito melhor, porque quebra todas as barreiras. Eu fico muito... né, eu falei que ainda estou me adaptando com essa questão dessas lives. Certo.
Mas, Nós já temos aqui gratidão. contagem regressiva, Mônica, já de 18 minutos para a gente encerrar aqui. O Instagram é assim, deu 1 hora eles encerram. Gratidão a todos vocês. Obrigado, Vou viu? responder as perguntas de todos vocês, que tem aí bastante. Obrigado.